Welcome to class. Today we are going to talk about cooking vocab. Para mudar um pouquinho, a gente tem falado bastante sobre músicas nas últimas aulas, mas hoje eu escolhi falar um pouquinho de vocabulário, né? Um vocabulário mais específico, que é o vocabulário de receitas. Então, quando a gente vai ler uma receita em inglês, existem alguns verbos que são bem específicos, né? De receitas. Então, cooking vocabulary. Então, especificamente, a gente vai falar mais sobre os verbos, né? Vamos prestar um pouquinho mais de atenção nos verbos usados nas receitas. Então, eu escolhi algumas receitas para a gente ter um exemplo de como podemos usar esses verbos. Guacamole, 2 ripe avocados, 1 small onion, a clove garlic, a small tomato, juice of 1 fresh lime, salt and pepper to taste. Peel avocados and remove the pit. Peel and mince the onion and the garlic. Chop the tomato. Mash the avocado in a bowl and then stir in the remaining ingredients. Serve cold with tortillas. Então, guacamole, não sei se vocês sabem fazer, já conhecem a receita de guacamole. E apesar do nome ser uma comida muito comum na Espanha e no México, mas é também uma comida bem normal, bem comum nos Estados Unidos também. Até acho que pela questão cultural, de proximidade com o México. Então, primeiro vamos falar sobre os ingredientes que está dizendo aqui. Então, to prepare guacamole, we need 2 ripe avocados. So, this is an avocado, né? Um abacate. E ele precisa são 2 avocados and ripe. Ripe é maduro. Então, 2 abacates maduros. Aqui não fala, mas para quem já fez guacamole, ele não pode estar passado, né? Não pode estar mole demais, ele é mais consistente. 1 small onion. This is an onion, uma cebola. Small, não vai pegar um cebolão, né? 1 small onion. 1 clove garlic. So this is garlic, alho. Mas a gente vai usar só 1 clove. E aqui é interessante... Sorry. É interessante que a gente chama dente de alho, né? E aí, de repente, vai falar em a tooth of garlic, se a gente fizer a tradução para o inglês, né? Mas em inglês, a gente chama de clove garlic. Clove, que é como se fosse um gominho, né? O gominho do alho, um dente de alho. A small tomato, aqui não aparece o tomato, mas é um tomate pequeno. Juice of 1 fresh lime. Então, lime é uma outra palavra que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente confunde lime com lima. E, na verdade, nós temos em inglês a palavra lime e a palavra lemon, que estão relacionadas ao limão. Então, mesmo quando a gente fala em lime, nós estamos falando, na verdade, em limão. 1 fresh lime. Então, o suco de um limão fresco. Salt, sal, and pepper to taste. Sal e pimenta a gosto. To taste é a ideia de a gosto, a seu critério, né? Até que você achar que tá bom. To taste. Salt and pepper to taste. Então, aqui nós temos os ingredientes, né? Os ingredientes são sempre colocados igual a gente coloca nas receitas em português, né? A quantidade e o ingrediente. Quando nós vamos falar sobre as instruções, em inglês ou em português também, a gente usa o que nós chamamos de imperativo. O imperativo é usado para instruções. Quando eu quero dar ordens, o que tem que fazer, eu estou instruindo o que fazer.
o imperativo, ele vai ser formado só com o verbo, igual o português, né? Então, eu quero dizer assim, ó, abra a janela, é o verbo abrir no imperativo. Abra a janela. Leia o texto, né? O verbo ler no imperativo. Leia o texto. Abra o livro. Escreva uma frase. Então, nos enunciados dos nossos livros de inglês, por exemplo, os enunciados, eles estão sempre no imperativo. E para escrever o imperativo em inglês, segue essa mesma lógica do português. A gente coloca só o verbo. Não vai ter I, you, he, she. Não tem pessoa, tá? Porque a gente entende que a instrução ou a regra está sendo dada para a pessoa que está lendo ou está ouvindo. Então, o sujeito é sempre você. Então, se eu sei que o sujeito é você, eu não preciso colocar. E a negativa é feita com o don't. Então, não feche a janela. Don't close the door. Don't write, não escreva. Don't read, não leia. Então, o que nós vamos trabalhar mais especificamente aqui são esses verbos que nós vamos usar nas instruções. Então, eu já sei os ingredientes que eu preciso, mas o que eu faço com eles? Que ordem eu tenho que usar para fazer essa receita? Então, a primeira é peel avocados and remove the pit. Peel é descascar. E esse descascar tem muito, a gente vai ver que não é todo descascar que a gente usa a palavra peel, mas o peel tem essa ideia de, como a banana, por exemplo, a gente vai peel the banana, ok? O lemon também, eu vou peel, quando eu tenho uma casca que é mais maleável, eu vou usar peel. Então, peel avocados, então, descasque os abacates. Estranho, né? A gente normalmente não descasca, né? Pelo menos eu não tenho o hábito de descascar, eu vou tirando ele, né? Não deixa de ser uma forma de descascar, mas é diferente do descascar uma banana. Mas, enfim, aqui está pedindo para a gente tirar a casca, né? Peel avocados and remove the pit. Pit é o caroço aqui, ó. Essa parte interna ali, o caroço é o pit. Então, eu vou remover. Remove the pit. Então, são dois verbos que nós temos aqui. Peel and remove. Depois, de novo, ó, peel and mince the onion. O que eu vou fazer com a cebola? Peel, descasque a cebola também, tira a casquinha, né? Peel the onion and mince. Mince é picar, bem picadinho. A gente vai falar depois das diferenças dos diferentes tipos de picar, mas o mince indica uma coisa que vai ser bem pequenininha, tá? Nós usamos muito a palavra mince também para carne moída. Então, você imagina que quando você moe, quando você pica a carne em pedaços bem picadinhos, a gente fala em moer carne moída. Então, o mince, principalmente quando a gente está se referindo à carne, a gente tem essa ideia de moído. Então, ou seja, o mince é quando você vai picar uma coisa bem picadinha, bem pequenininha. Então, descascar a cebola e o alho e picar, bem picadinho. Porque agora nós temos o chop, e o chop também é picar. Então, qual é a diferença do chop para o mince? O tamanho dos pedaços, tá? Então, quando eu digo mince, pensa nessa ideia de bem pequenininho, quase parecendo uma coisa moída. E o chop significa vai picar, picadinho, mas em pedaços ainda pequenos, mas não tão pequenos quanto o mince, ok? Então, pica o tomate. Mash the avocado in a bowl. Bowl é uma tigela. Então, como nós falamos, a gente vai dividir essa aula em 3 partes. Hoje a gente vai focar nos verbos. Numa próxima aula a gente vai falar desses utensílios, né? Por exemplo, bowl. O que é uma bowl? Uma tigela, é uma bacia, né? Então, eu estou pensando numa coisa que seja mais funda. Vai colocar o avocado e vai mash. Mash é esmagar.
Então, a gente já tirou a casca, peel the avocados, e remove the pit, removemos o caroço. Então, agora vai o quê? Mash the avocados in a bowl, and then, e depois, stir in. Stir é esse movimento aqui. Isso é importante a gente entender o que é o stir, porque é diferente de mix, tá? Então, o stir é quando eu vou mexer delicadamente alguma coisa. Então, principalmente quando a gente está falando em líquidos. Por exemplo, uma sopa, um mingau, uma coisa que tem mais água, eu preciso fazer um movimento mais calmo, mais gentil, porque senão vai espalhar para todo lado, né? Então, é esse movimento de stir. Então, por exemplo, o café, quando você está pegando a colher e você está fazendo aqui esse movimento de misturar delicadamente com a colher, é um stir, ok? Stir. Então, stir, mexa in, dentro, the remaining ingredients, os demais ingredientes. Então, vamos relembrar. Descasca, peel the avocados and remove the pit. Peel and mince the onion and the garlic. Chop, pica, chop the tomato. Aí, depois que você tem tudo isso picado, vai pegar uma bacia e vai colocar. Põe o avocado, mash, esmaga ele, né? Mash. E stir in, e vai colocar o que você picou, né? A cebola, o alho e o tomate picado dentro disso. Então, vai por dentro, por isso que tem esse in. Stir in, mexe para dentro, né? Mais ou menos essa é a ideia, né? Mistura, né? Os remaining ingredients, os outros ingredientes, inclusive o juice of one lime juice, and salt and pepper to taste. E pronto. Fácil de fazer o guacamole. E como que a gente vai comer o guacamole? Serve cold with tortillas. Então, vai servir frio com tortilhas Doritos, essa era a palavra que eu queria. A gente usa muito aqui no Brasil os Doritos, né? Apesar de ser um pouquinho mais caro, né? Mas fica muito bom. Mas também existem algumas outras versões, né? Mas a tortilha, ela é essa mesma forma do Doritos, né? Então, é um cremezinho, uma guacamole é um creme, você faz um creme, aí você pode colocar, se você vai servir para alguém, você pode pegar as tortilhas, né? Os Doritos, colocar um montinho em cima e colocar numa tigelinha, numa travessa. Agora, se você está comendo entre amigos, você vai fazer o quê? Você põe num ladinho um bowl com tortilhas e do outro um bowl com o guacamole e a gente pega uma tortilha, né? Vai passar ali no creme e come. Let's repeat. Guacamole, 2 ripe avocados, 1 small onion, 1 clove garlic, 1 small tomato, juice of 1 fresh lime, salt and pepper to taste. Peel avocados and remove the pit. Peel and mince the onion and the garlic. Chop the tomato. Mash the avocado in a bowl. And then stir in the remaining ingredients. Serve cold with tortillas. Feta and tomato appetizer. Ingredients: 3 slices of tomato, 1 slice of feta from a block, 1 tablespoon of olive oil, 1 pinch of dried Greek oregano, rigani.
Preparation. In a shallow bowl or on a plate, place the tomato slices in one layer. Place the cheese on top and drizzle with the olive oil. Sprinkle oregano on top. Microwave on high for 2 minutes or until feta begins to spread. Serve hot as an appetizer or as a side dish. Um appetizer é um aperitivo, ou seja, não é o prato principal, da mesma forma como o guacamole também não é. É um appetizer, é um lanche, é uma entrada, né? É uma coisa que você vai colocar como uma porçãozinha, né? Não é uma refeição, vamos dizer assim. Quais são os ingredientes aqui também? Esse aqui é super tranquilo para fazer também. Tomato, 3 slices of tomato, são 3 fatias de tomate. 1 slice of feta from a block. What is feta? Feta cheese is a white, salty Greek cheese made from the milk of eyes and goats. É um queijo de, pode ser de búfalo, aqui no Brasil a gente tem a palavra feta também. Quem é mais conhecedor de queijos vai conhecer que a gente fala feta aqui no Brasil também. Não é um queijo muito comum para nós, né? Ou pelo menos não é para mim, porque eu sou meio chata em relação a coisas que venham de leite e eu já trocaria, né? Porque a gente gosta de ser criativo quando a gente pega uma receita, né? Já me disseram várias vezes que o meu problema com a cozinha é que eu não sei seguir uma receita. Se a receita existe, ela é para ser seguida, né? E não para a gente ser criativo. E eu sempre sou criativa e o resultado também é criativo. Nunca sai igual, claro. Se eu não sigo a receita, não vai sair igual. Que eu já, por exemplo, que eu já trocava já ia trocar esse queijo por uma mussarela, um queijo queijo colonial, uma coisa mais comum para mim, né? E que eu acho que eu me sentiria melhor para comer. Mas, enfim. From a block é de um bloco. O que é uma fatia do queijo de feta do bloco? Quer dizer, a gente vai ter uma peça de queijo, que a gente fala em português, é uma peça de queijo, você vai tirar uma fatia dele. 1 tablespoon of olive oil. Tablespoon, então, nós temos spoon, colher, table é mesa, uma colher de mesa, nós falamos colher de sopa, né? Então, uma colher de sopa de óleo de oliva, azeite de oliva, olive oil. 1 pinch, uma pitada, 1 pinch of dried Greek oregano, de orégano grego seco. O orégano que a gente usa, né? Algumas vezes, em inglês também pode ser chamado de oregano. Então, como que a gente vai preparar todos esses ingredientes aqui? E na shallow bowl? A gente viu na outra receita que bowl é uma bacia. Mas e se ela é shallow? Shallow é raso. Então, a gente quer o quê? Uma bacia rasa, não funda. Né? Uma baciazinha, um recipiente que seja um pouco profundo, mas não muito. Né? Mais raso. Or on a plate. Também dá para usar um prato, principalmente porque aqui é uma quantidade bem pequena, né? Or a plate, ou um prato. Place the tomato, ó o verbo, coloque. Então, em uma travessa rasa, né, ou um prato, coloque as fatias de tomate em uma camada, in one layer. Place, de novo, ó, coloque. Então, a palavra place, ela pode ser o lugar e também pode ser o verbo to place, que é colocar alguma coisa. Então, place cheese on top.
Coloque o queijo no topo do quê? Do tomate. Coloquei o tomate, tomato, and then place cheese on top. Coloque o queijo sobre, né, o tomate. And drizzle with olive oil. A palavra drizzle a gente usa para chuva também. It's drizzling, que é quando está garoando. Ou seja, é uma quantidade pequena de líquido. Nesse caso de receitas, drizzle é regar. Então, você vai usar o olive oil e vai regar. Drizzle with olive oil. Regue com azeite de oliva. Sprinkle oregano on top. E o sprinkle, o que é? Como o orégano é quase um pó, você vai pegar um punhadinho dele e você vai salpicar. Mais ou menos essa é a ideia. Salpicar. Sprinkle oregano on top. Microwave, coloque no micro-ondas. Desde que a gente usa isso, né? Colocar no micro-ondas. Em inglês, a gente usa o microwave como verbo. Microwave on high for 2 minutes. Quer dizer, coloque no micro-ondas na temperatura alta por 2 minutos. On high for 2 minutes. Or until feta begins to spread. Spread é espalhar. Então, o queijo, quando ele começa a derreter, melt, ele vai começar a se espalhar. Então, qual é o ponto do micro-ondas? Por 2 minutos, na temperatura alta, ou até que o queijo esteja derretendo, comece a se espalhar, to spread. Serve hot as an appetizer, sirva quente como um aperitivo, or as a side dish, ou como um acompanhamento. Let's read. Feta and tomato appetizer. Ingredients: 3 slices of tomato, 1 slice of feta from a block, 1 tablespoon of olive oil, 1 pinch of dried Greek oregano, Rigani. Preparation. In a shallow bowl or on a plate, place the tomato slices in 1 layer. Place cheese on top and drizzle with the olive oil. Sprinkle oregano on top. Microwave on high for 2 minutes. Or until feta begins to spread. Serve hot as an appetizer or as a side dish. Ok, vamos falar de alguma coisa doce, né? Já deu 2 coisinhas salgadas, aí já tá bom para nossa festa aqui, né? 3 appetizers. Chocolate birthday recipe. Ingredients: Milkmaid or condensed milk, 1 tin, about 400 grams. Ghee, 2 tablespoons. Cocoa powder, 1 teaspoon. Sugar, 6 to 7 tablespoons. Almonds, a few, chopped, optional. Method: heat ghee in a pan. Add the condensed milk and reduce the flame to low. Add sugar and mix well.
When it starts to come together, add cocoa powder and stir to mix well. When it starts to thicken, transfer and spread out onto a greased plate. Allow it to cool. Before it hardens fully, cut into desired shapes. Sprinkle almonds on top. Serve as a dessert. Então, o chocolate burfi, a receita do chocolate burfi, nós precisamos de condensed milk, leite condensado, ou a gente pode usar a palavra milkmaid também. Essa receita, ela está no inglês britânico. Como que a gente sabe que isso aqui é inglês britânico? Pelo milkmaid, que normalmente no inglês americano a gente usa só condensed milk. E a palavra tin. Tin é lata. Tá? Em inglês americano, a gente usa can, igual ao verbo poder, né? Verbo poder é can. E a palavra lata também é can. Então, aqui ao invés de one tin, a gente poderia, eu falaria one can. Ou seja, uma lata de leite condensado. One can of condensed milk. Mais ou menos about 400 grams. 400 gramas, mais ou menos. Ghee. O que é esse ghee? Clarified butter made from the milk of a buffalo or cow, used in South Asian cooking. É um estilo, uma coisa muito parecida com manteiga, ok? Um pouco mais clara. No nosso caso, a gente pode substituir por manteiga. Butter, no caso, né? 2 tablespoons. Lembra tablespoons? Colher de mesa, né? Ou seja, 2 colheres de sopa. Cocoa powder, pó de chocolate, de cacau, no caso, né? Cocoa powder. 1 teaspoon. Veja que aqui é diferente, ó. Tablespoon, teaspoon. Aqui é colher de chá, uma colher menorzinha. Então, uma colherinha, uma colher de chá de pó de chocolate, de cacau. Sugar, açúcar. Agora, ó, colher de sopa, de 5 até 7 colheres de sopa. Almonds, amêndoas. Few, poucas. Chopped. Lembra que a gente falou do chopped lá na primeira receita? Picada, mas não moída. Picada, pedacinhos pequenos. E colocar almonds é optional, é um opcional. Dá para fazer o burfi sem as almonds. Method. Heat the ghee in a pan. Aqueça a manteiga em uma panela. Então, veja que antes a gente falou em bowl, travessa, bowl. Depois nós falamos em shallow bowl, que é uma travessa rasa. E agora a gente está falando em pan. Pan, normalmente, é uma panela mais funda, tá? Vai ter mais fundinha, não pode ser muito rasa. Heat the ghee, então aqueça a manteiga na panela. Add, adicione. Add, então lembra que aqui não pode, a gente não vai falar add, né? É add the condensed milk, adicione o leite condensado. And reduce the flame, reduza a chama to low, para baixo. Então, aqueça, heat, né? Então, quando você vai começar, vai pôr no fogo mais alto, e aí depois vai reduce to low, vai diminuir a chama, o fogo para baixo. Fogo baixo. Add sugar, adicione o açúcar. And mix well. Qual é a diferença do mix e do stir? Então, lembra que o stir é aquele movimento mais delicado e contínuo. O mix é uma coisa um pouquinho mais forte, a gente coloca um pouco mais de força, porque eu quero realmente misturar esses ingredientes. A intenção do mix é misturar. Tanto eu posso usar o mix well com
com uma colher, ou até quando eu estou falando de outros ingredientes, eu posso usar, inclusive, a mão para mix well. Nesse caso, como é quente, a gente vai usar a colher. When it starts to come together. Quando it, o que é o it? Quando essa mistura começar a ficar junta, se juntar, come together, add cocoa, adicione o cocoa powder, o pó de cacau, and stir, e mexa, volta lá, o stir é um movimento gentil, tá? O objetivo dele aqui é to mix well, para misturar bem. When it starts to thicken, quando começar a endurecer. Transfira, and spread, e espalhe, spread, onto, sobre, a greased plate, um prato. Greased é untado, grease é gordura, é graxa, né? To grease, greasy food. Então, que é uma comida mais gordurosa. Nesse caso, quer dizer o quê? Vou untar, né? Tem um prato e vou passar manteiga, alguma coisa para que essa mistura não grude no prato. Allow it to cool. Permita. To allow é deixar, permitir que. Então, nesse caso de receitas, a gente vai falar assim, allow it to cool. Deixa esfriar. Allow it to cool. Before it hardens, antes de endurecer fully, completamente, cut into desired shapes. Corte nas formas desejadas. Quer cortar em quadrinho, triângulo, florzinha, enfim. Sprinkle, né? O sprinkle, que é a mesma coisa que a gente vai salpicar, né? Vai espalhar em cima, vai salpicar. Almonds on top, né? Coloca, né? Salpica com as amêndoas. Serve as a dessert. Sirva como uma sobremesa. Let's repeat. Chocolate burfi recipe. Ingredients. Milkmaid. Condensed milk. 1 tin. About 400 grams. Ghee. 2 tablespoons. Cocoa powder. 1 teaspoon. Sugar. 6 to 7 tablespoons. Almonds. Few chopped. Optional. Method. Heat ghee in a pan. Add the condensed milk. And reduce flame to low. Add sugar and mix well. When it starts to come together, add cocoa powder and stir to mix well. When it starts to thicken, transfer and spread out onto a greased plate. Allow it to cool. Before it hardens fully, cut into desired shapes. Sprinkle almonds on top. Serve as a dessert.
Ok? 3 receitas super fáceis para vocês fazerem. E aqui, lembra que eu falei que a gente ia falar um pouquinho sobre as diferentes cortes que a gente pode fazer. Então, we can cut ingredients in different ways. Nós podemos cortar os ingredientes de formas diferentes. Check it out. Confira. E a gente pode, não tá aqui, mas a primeira coisa que a gente vai falar da palavra cut, que é o cortar. Então, quando eu digo cut, cortar, eu estou pensando normalmente em um corte só. Ou cortar algo para separar uma coisa de outra. Então, isso tem a ver com cut. Mas, normalmente, o cut é um corte só. Cut. Então, por exemplo, se eu quero cortar uma cebola em 2 partes, aí eu vou dizer cut into 2 pieces, em 2 partes. Eu uso cut. Mas, quando eu vou fazer em pedaços menores, eu tenho a palavra chop, dice and mince. Então, chop, to cut roughly. É cortar assim, você não está prestando muita atenção em que forma que está saindo isso. É o nosso picando. Vai picar, né? Vai cortar em pedaços pequenos. Dice, a palavra dice é de dado, cubo. Então, é o quê? Cortar em cubos, cortar em quadradinhos. E o mince, que é cortar em pedaços bem pequenininhos, e a gente vai pensar na ideia de moer alguma coisa. Quando você moe, é porque está muito pequenininho, os pedaços estão realmente muito pequenos. E a palavra slice é cortar em fatias, fatiar, cortar em fatias, slice. Let's repeat. Chop, dice, mince, slice. Vamos revisar agora os verbos que a gente viu nas receitas. Eu falo, vocês repetem. Add, peel, heat, cut, sprinkle, chop, mash, stir, serve, spread, remove, mince, place, drizzle, reduce, start, transfer, allow, beat, mix, scrap, pour, bake, cook, freeze, toast, slice, dice, grill, broil, drain. O pour já tinha antes, vai aparecer de novo. Pour, wait, fry, squeeze, melt, taste, put, let it sit,
Essa expressão let it sit, deixar sentar, a gente usa muito em receitas quando você tem que deixar separadinho, né? Deixar descansando um tempo antes de continuar a receita.